Boa tarde a todos, alegria grande poder estar aqui com vocês. Sou Luciano, agradeço o convite aí da casa para a gente poder conversar um pouquinho. E, bem, espero que dê tudo certo aqui. Oi, ei. Vou tomar um golinho d'água só para a gente poder começar, tá bom? Me pediram para conversar um pouquinho com vocês sobre uma data que está chegando aí. Todo mundo sabe qual é, né? Aniversário do Papai Noel, né? É? Deve ser, porque a gente liga a televisão, o que a gente vê? Papai Noel. A gente passa ali na rua, a iluminação, o que a gente vê no cartaz? Papai Noel também. Eu, todo lado que a gente vê, eu só estou vendo Papai Noel. Alguém enviou alguma coisa diferente aí para poder me falar? Quem desce pela chaminé é quem? Papai Noel também, né? Porém, a gente sabe que na verdade a gente não veio aqui para falar do aniversário do Papai Noel não, né? A gente veio para falar do aniversário de Jesus, né? Nosso mestre, amigo, querido. E apesar de nós ainda, né, não conseguirmos entender, né, o verdadeiro sentido do Natal, a gente percebe que ainda há um sentido muito comercial nessa data, mas a gente sabe que nesse período a espiritualidade nos diz que o mestre ele se aproxima um pouco mais de nós. Pelo simples fato de nós pensarmos um pouco mais em Jesus nesse período, é o suficiente para que ele possa estar um pouquinho mais próximo de nós. Essa primeira canção que a gente vai fazer, ela tem uma ideia muito bonita, que é tentar retratar o que poderia ter sido estar presente ali na noite do nascimento de Jesus. Noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, ó mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia, e vem junto com o sol, trazendo a paz, a esperança de ter outra noite igual. Essa foi a noite mais bela da história da humanidade. A noite em que o Cristo nasceu. Talvez nós não tenhamos uma noção verdadeira do que esse dia representou na história da humanidade. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala um pouquinho mais sobre esse Espírito que nós chamamos de Jesus. E Emmanuel nos esclarece que esse Espírito verdadeiramente é o governador espiritual do nosso planeta. Um Espírito responsável pelo nosso planeta, desde o momento da criação, que Jesus está conosco, nos acompanhando e nos orientando. E amorosamente Ele aceitou o convite de reencarnar entre nós, de estar conosco, de renascer entre nós. E é muito bonito pensar isso, pensar na grandiosidade desse Espírito, que aceitou o convite de exemplificar o amor. E para isso ele veio estar conosco, para exemplificar o amor no seu sentido verdadeiro. Emmanuel nos esclarece que existem outros espíritos também, espíritos do nível de Jesus, espíritos que já alcançaram a perfeição,
Todos nós estamos aqui com um propósito verdadeiro, de aprender, de crescer, de nos melhorar. Jesus, ele não veio porque ele tinha necessidade de aprender algo. Ele veio para cumprir uma missão de nos ensinar. Espíritos do nível de Jesus, eles aceitam o convite no sentido de cumprir uma missão. Eles não têm mais a necessidade como nós, de resgatar débitos, muitos que todos nós temos. Todos nós aqui, que estamos reencarnados nesse planeta, temos um propósito de crescimento, de aprendizado, para cada um de nós. Se eu perguntar para cada um aqui, todos nós temos problemas. Temos dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. E essas dificuldades é que nos fazem aprendermos, que nos fazem sermos verdadeiramente melhores. Esse é o propósito da nossa vida aqui. E o Cristo, quando ele aceitou o convite de estar entre nós, a proposta dele era para nos ensinar o caminho verdadeiro. E é muito bonito a gente pensar como espíritos dessa grandiosidade, eles falam muito com tão pouco. Porque o Cristo disse que a gente só precisava de uma única coisa: amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Não precisava de mais nada. E aí a gente fica o tempo todo, tentando ali no nosso dia a dia, nas dificuldades, muitas vezes agora, final de ano, época do Natal. Além do Natal também tem a tal da Mega Sena da Virada, E aí na época da Mega Sena da Virada vai todo mundo lá com aquela esperança, De repente eu vou comprar meu bilhetinho, pode ser que eu seja premiado, vou ganhar 200 milhões e vou resolver todos os problemas da minha vida. Mas verdadeiramente não, meus irmãos. Porque o propósito da nossa vida não é sermos ricos de dinheiro e passarmos o resto da vida sem fazer nada, sem trabalho. Quando chegarmos do outro lado, não seremos cobrados em relação aos milhões que nós temos no bolso. Até porque não levaremos. Nem um único realzinho nós levaremos para o outro lado. Mas seremos cobrados sim, e de maneira muito dura, se necessário for, em relação aos compromissos que nós assumimos. Assumimos com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais. Essa época de Natal é um momento muito propício para isso, É curioso, porque a gente começa a perceber as pessoas falando assim: menino, respeita o seu pai, é Natal. Menino, para de brigar com seu irmão, hoje é Natal. Mas a questão do Natal, meus irmãos, é na verdade um pensamento, é uma vivência nossa. Porque a diferença entre o dia 24 e o dia 25, qual é? Já pararam para pensar nisso? O dia 25, o que tem de diferente no dia 25? O sol ele se põe, no outro dia ele nasce do mesmo jeito. É um dia, na verdade, como outro qualquer. Mas nós nos deixamos envolver, por essa vibração, pela presença do Cristo. E aí parece ser um dia realmente diferente. Porém, todos os dias podem ser dias de Natal. No sentido de que todos os dias são dias para nós perdoarmos. Para nós termos um pouquinho mais de paciência com o nosso filho. E eu tenho 3. Muita gente não acredita, Olha, você fala, você já tem 3? Tenho. E já tenho um jovem de 15 anos. E é uma fase que nos ensina bastante. Estou aprendendo muito com meu filho, atualmente. Porque existe uma situação ali, nessa fase, que é uma situação de confronto. Percebo claramente, há um sentimento às vezes ali, de rebeldia, no sentido de não aceitar aquilo que o pai fala. Mesmo que ele esteja vendo que está certo. Não, mas eu não vou aceitar, eu quero ir contra o meu pai nesse momento aqui. E a gente tem que entender, eu também já fui jovem, já tive minhas dificuldades, com meu pai. Mas eu não vou esperar o dia de Natal para procurar me aproximar do meu filho. Se eu de repente não me dou muito bem com meu filho, eu não vou ficar esperando, não me dou muito bem. Quando for dia 25 eu dou um abraço nele. Por quê? E aí vem aquela pergunta, Tem uma passagem no Evangelho que fala disso, de um homem que ficou amontoando durante a vida toda. E aí chegou um espírito e falou para ele, olha, amanhã você está partindo. E aí, o que você vai fazer com tudo isso que você amontoou? Essa pergunta a gente também tem que se fazer, Vou esperar o dia de Natal para dar um abraço no meu filho, no meu pai, aquele irmão que eu não estou falando há tanto tempo. Quando for no Natal eu ligo para ele. E será que a gente vai estar aqui no Natal? O melhor momento é o presente, Por isso até que ele tem esse nome. É o presente, é o dia de hoje, é o agora. O melhor momento é esse, para a gente deixar de lado essas dificuldades, principalmente essas dificuldades familiares que todos nós temos e que na época do Natal a gente de alguma forma se sensibiliza um pouquinho mais. Olhar para o seu filho com carinho, para o seu pai, para o seu irmão. Isso a gente pode e deve fazer todos os dias. Toca mais uma, que eu acho que vocês devem conhecer. Essa música, para mim, é uma das mais belas, realmente, do
do movimento espírita, porque a proposta dela eu acho muito bonita, de procurar nos colocar ali diante do Cristo, né, como se fosse viver aquele momento ali há 2000 anos atrás, em que o Cristo subiu ali ao monte, né, e falou com o sermão, né, falou sobre o sermão, conhecido Sermão da Montanha, né. E essa música se chama, acho que muitos conhecem, né, Aos Pés do Monte. Você pode me ajudar, viu? Não precisa ficar com vergonha, não. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. E eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor. Sereno. Vamos de novo? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. E eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor. Belíssima, né? Eu acho belíssima essa canção. E é curioso porque o Cristo, nesse momento, né, do Sermão da Montanha, ele falou: bem-aventurados os aflitos, mas a gente está o tempo todo tentando nos livrar, né, das dificuldades, né? Está tentando o tempo todo ter uma vida sem dificuldades. Bem-aventurados pobres de espírito, e aí ele quis falar aos humildes, né? E a gente está ali o tempo todo lutando, né, com o nosso orgulho. Bem-aventurados os misericordiosos, e a gente está ali, né,
lutando para aprender a perdoar. Mas quando Cristo disse bem-aventurados, ele queria dizer muitas vezes que essa felicidade, né? Porque a ideia do bem-aventurado seria felizes, né? Felizes aqueles que são misericordiosos, ou seja, felizes os que perdoam, felizes os que passam por aflições, felizes os humildes. E aí a gente começa a ter dificuldade de entender isso, né? Eu chego na minha casa, meu irmão fica lá falando comigo de qualquer jeito, eu vou ficar aceitando? Vou ficar deixando ele falar comigo do jeito que ele quer? Não, é assim não. E aí a gente não entende verdadeiramente as palavras do Cristo, né? Que há muito mais grandeza em você aceitar uma ofensa do que em revidar uma ofensa. É muito mais fácil ser orgulhoso. Essa é a nossa atitude natural. Quando alguém nos ofende, eu quero devolver. Não vai ficar assim não, tem que ser de igual para igual. E aí a gente não percebe que a gente ainda está lá na lei de Moisés, né? Buscando ainda de alguma forma devolver o mal com o mal. E aí quando a gente olha para a vida do Cristo, ele exemplificou aqui o tempo todo o amor e o perdão. E deixou claramente para cada um de nós o caminho. E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é muito interessante, porque Kardec pergunta assim, qual é o guia e modelo? E a gente está falando de Jesus, né? Qual o guia e modelo, o melhor guia e modelo para a humanidade? E aí os Espíritos respondem, Jesus. Por que essa pergunta é tão interessante? Parece ser óbvia, boba, né? Mas na verdade não é. Porque quando Kardec pergunta qual o guia nós podemos ter muitos, meus irmãos. Qualquer pessoa pode me guiar. Daqui a pouco eu vou ter que voltar para minha casa lá no Gama e eu posso, de repente, utilizar qualquer um de vocês aqui como guia. Chegar e perguntar como é que eu faço para chegar no Gama. Você vai me falar, você vai por aqui, vira ali, vai reto ali, você vai chegar na sua casa. Esse é o guia. É aquele que nos mostra o caminho. Porém, modelo, aí somente o Cristo. Porque ser modelo quer dizer que eu preciso vivenciar aquilo. Eu não posso servir de modelo para alguém se eu não vivencio aquilo que eu digo. E o único Espírito que realmente vivenciou o amor enquanto esteve aqui, o perdão verdadeiramente, foi o Cristo. E por isso a resposta, né? Qual o melhor e único, né, verdadeiro guia e modelo para a humanidade? Para cada um de nós. É o Cristo. Se a gente estudar e entender a vida do Cristo, a gente tem o suficiente para sermos pessoas muito melhores. Mas é difícil. É tão fácil ler, né? A gente abre ali o Evangelho, é tão tranquilo, né? 10 minutinhos eu leio ali um capítulo e tal. E aí depois a gente chega em casa. Ser espírita, praticar o Evangelho dentro da casa espírita é fácil, né? A gente sempre comenta isso. Ser cristão aqui dentro é mole demais, né? A gente tem um clima, né, muito mais favorável. O desafio é vivenciarmos, né, tudo que a gente conversa aqui dentro do nosso lar, no nosso trabalho, né, onde muitas vezes, né, a gente é colocado à prova sobre tudo aquilo que a gente ouve aqui. Vou tocar mais uma? Posso tocar uma minha? Vocês me permitem? Tocar uma, divulgar um pouquinho o nosso trabalho. Essa música, ela fala da figura do Cristo também. Fiz essa música com uma amiga e ela busca de alguma forma falar sobre o que era, né, a presença do Cristo quando ele estava aqui entre nós. Dele se desprendiam virtudes como das rosas perfumes. De tuas mãos escorriam energias, curando corpos e mentes. De teus lábios foi entoado um hino de amor e alegria constante. Cada pensamento dele é um raio de sol varrendo sombras. Cantor da vida, semeador, luz
Luz do mundo, água viva que sacia a sede. Pão do céu que me nutre, Ele é o amor. Andarilho celeste, homem ponte entre os homens. Quem o conheceu jamais o olvidará. Dele não mais se libertará. Ele é o Messias da luz. As ovelhas ao Pai conduz. Ele é o Messias da luz. As ovelhas ao Pai conduz. Essa música tem a proposta, né, de buscar falar um pouquinho pra gente da grandiosidade, né, que foi a presença do Cristo. A grandiosidade que foi a missão dele, né, enquanto ele esteve aqui entre nós. Bem, essa época do Natal tem um outro ponto que eu queria falar, não posso deixar de falar, que eu acho muito bonito, né? Porque a gente percebe que as pessoas, elas também olham de maneira diferente, né? Para os irmãos mais necessitados. Parece que alguma coisa no nosso coraçãozinho ali parece que se abre um pouquinho mais, né? E aí a gente vê muitas pessoas aí fazendo campanhas no sentido de arrecadar cestas, no sentido de doar roupa, né, que de repente está sobrando. Parece que de alguma forma a caridade se torna um pouco mais viva, né, um pouco mais presente no coração das pessoas, né? E aí esse ponto eu comecei fazendo uma brincadeirinha, né, do Papai Noel, mas a gente também tem que saber reconhecer esse outro lado, né, de que apesar de se valorizar muito a figura do Papai Noel no Natal, e eu, enfim, não tenho como concordar com isso, né, com essa ideia dessa valorização, mas a gente sabe sim que a história do Papai Noel é uma história bonita, né? A verdadeira história, né, que fala lá de um velhinho lá atrás que se sensibilizou, né, e buscou de alguma forma tirar um pouco ali do que ele tinha e fazer campanhas para poder auxiliar o próximo. Então essa questão do Papai Noel, né, por mais que tenha esse lado, né, que a gente sabe que acaba deturpando e cria uma ideia um pouco comercial, mas a gente também sabe que tem um lado bonito, positivo, né, no sentido de que muita gente se mobiliza para procurar dar presente, né, arrecadar presentes, arrecadar alimentos, e esse lado, né, da gente olhar o nosso irmão com mais carinho é muito bonito, né, nesse período de Natal. E aí eu não queria deixar de fazer uma música que eu gosto muito, que fala também disso. Fala da importância da gente olhar para os nossos irmãos, especialmente os irmãos mais necessitados, né? Que às vezes a gente passa e não dá muita importância. Ah, mas eu não tenho muito o que fazer, não tenho muito o que ajudar. Será? Às vezes aquele irmão que está ali na rua, pode ser que você não tenha ali R$1 para dar para ele, mas às vezes você tem 1 minuto. E às vezes é muito mais difícil você oferecer para ele 1 minuto do seu tempo do que R$1. Porque R$1 é mais fácil, né? Tá passando aquele rapaz ali pedindo, então você dá R$1 para ele, vira as costas e pronto, tá tudo resolvido. Agora você oferecer para ele 1 minuto de atenção e procurar entender, né, a dor que ele está passando, a dificuldade dele, aí é mais difícil. E o Cristo disse que tudo que a gente fizesse por esses irmãos, que a gente estaria fazendo verdadeiramente por Ele mesmo. E a ideia dessa música eu achei muito bonita nesse sentido. De que na primeira parte da música fala para a gente olhar para os nossos irmãos, que se encontram, né, passando dificuldades pela rua, né, enfim. E aí na segunda parte a música ela é cantada da mesma forma, porém, ao invés de falar dos irmãos, né, que se encontram pelas ruas, fala do Cristo, para a gente enxergar nesses irmãos também a figura do Cristo. Porque foi isso que ele nos disse. Que quando a gente estivesse oferecendo alguma coisinha de nós para esses irmãos, que nós estaríamos fazendo também por ele. E a gente sabe que a gente está fazendo por nós. O princípio básico da doutrina espírita é a caridade, mas não é só a caridade material, não. Porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco errada em relação a isso.
O princípio da doutrina espírita é caridade, então vamos juntar cesta, vamos juntar roupa e está resolvido. Não. Mais importante do que a cesta e a roupa é o evangelho, porque a comida, o alimento, isso aí passa com o tempo, se desgasta. Mas o evangelho é o que realmente nos transforma moralmente. A caridade material é a que dá mais sentido para as nossas vidas. Não é a caridade material, é a caridade moral. E é ela que a gente tem que buscar, é para isso que a gente está aqui, né? Ouvindo a palavra, refletindo, aprendendo juntos. Porém, fica muito claro que a gente não pode deixar também de buscar a caridade material, no sentido de também oferecer um pouquinho daquilo que a gente tem para os nossos irmãos. Então vamos fazer a canção. Muitos devem conhecer também, para a gente cantar juntos, se chama Dor e Confiança. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como Ele amou. Ou mais um refrão. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. É isso, meus irmãos. Essa reflexão a gente precisa fazer sempre. A indiferença é um dos sentimentos que eu acho que são mais duros do coração humano. A indiferença, ela nos faz, de alguma forma, olhar para o nosso irmão com superioridade. E aí a gente deixa de lembrar do princípio básico, de que todos nós fomos criados iguais. Nós podemos até nos encontrarmos temporariamente
temporariamente em uma condição financeira, social ou qualquer coisa do tipo melhor. Mas isso é temporário. A lei de reencarnação nos deixa muito claro. Riqueza, beleza, tudo isso passa. E passa muito rápido, porque a gente está falando de milênios. Milênios, nós somos espíritos milenares. Fomos criados e já tivemos muitas e muitas vidas. Essa vida é como se fosse um grãozinho de areia no deserto, diante da eternidade que nos aguarda. E o Cristo deixou muito claro que nós deveríamos aproveitar essa vida da melhor forma. Mas muitos de nós não receberíamos a recompensa aqui. E aí fica às vezes mais difícil, né? A gente passa a vida toda com dificuldades, com luta. Mas a gente tem inúmeros relatos, né, de que ao chegar do outro lado vem a recompensa verdadeira prometida pelo Cristo. Não deixemos em nenhum momento de confiar nas palavras do Cristo. Está difícil? Sim, está difícil. Mas Ele prometeu que ampararia a cada um de nós e que não colocaria fardos pesados em ombros leves. Então Ele concede a cada um as dificuldades que tem condição de suportar. E eu queria encerrar com uma canção que a gente pudesse cantar junto, que falasse um pouco também de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Então vou cantar uma música que eu acho que todos vocês conhecem para a gente terminar juntos, tá bom? E essa música fala de fé. Ela fala mais de Deus, da figura de Deus, do que propriamente do Cristo, né? Mas ela fala sobretudo de fé, dessa confiança que a gente tem que ter nos momentos mais difíceis, né, mais duros que a gente passa na nossa vida. Deus está aqui neste momento, Tua presença é real em meu viver. Entregue Tua vida e Teus problemas, fale com Deus que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for os teus problemas, fale com Deus que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Vamos? Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Obrigado, meus irmãos. Agradeço imensamente o convite, o carinho. Fiquemos com a mensagenzinha do final da música, que eu acho que ela resume muito bem, né? O mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus nos quer sorrindo. E se mesmo nos querendo sorrindo, se Ele permite que a gente chore, é porque Ele sabe que essas lágrimas têm valor verdadeiro para cada um de nós. É isso. Obrigado.